Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Morgante Oficial. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também para você ativar as notificações, porque toda vez que vier um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Bom pessoal, enquanto a gente está montando ainda os golpes pós-lockdowns, né, e durante a pandemia, para a gente voltar com a série técnica, a gente vai entrando com partes teóricas para vocês, né, para a gente poder conhecer mais coisas, discutir alguns assuntos. E hoje eu vou falar sobre um tema que é muito sério, que é o paradoxo do sensei traidor. Isso, infelizmente, assola toda a arte marcial, não é só o Morgante Jiu-Jitsu, mas é um grande problema dentro do universo que nós temos, né, no universo das artes marciais. Assim como a venda de faixas. Mas isso é uma questão para um outro vídeo. Bom, por que é o paradoxo do sensei traidor? Vamos entender um pouquinho esse paradoxo. Bom, vamos voltar um pouquinho e imaginar, vamos usar alguns exemplos. Vamos imaginar que uma pessoa entra para treinar Morgante Jiu-Jitsu. Então ela treina, ela vai lá, ela se gradua e aí ela vira faixa preta. Num determinado momento, ela acha que não tá bom para ela, ou seja, ela fala assim, não, isso aqui não tá legal, eu não concordo com o campeonato, eu não concordo com o exame de faixa, eu não concordo com o meu sensei, eu não concordo com... enfim, a pessoa não concorda com um monte de coisa. E o que ela faz? Ao invés de ela simplesmente sair, ao invés de ela simplesmente buscar um outro caminho, o que ela faz? Ela sai da modalidade, e aí ela usa a mesma estrutura que existia na própria federação ou na própria modalidade que ela treinava e cria um negócio análogo. Ou seja, cria uma modalidade ou uma equipe que usa exatamente as mesmas coisas ou parecido com o que era. E aí vem o paradoxo, porque olha só, se você não concorda com alguma coisa, ou se você acha que determinada coisa não está bacana dentro do universo em que você está, você simplesmente deixa e vai procurar alguma coisa melhor. Você não vai procurar exatamente a mesma coisa para fazer uma recolocação melhor, né? E aí nós entramos num outro grande problema, que é a questão do que é legal e do que é moral. Por quê? O que acontece? E depois no outro vídeo vai complementar tudo isso que eu vou dizer. Usando esse sensei desse exemplo, a gente tem no Brasil leis muito brandas no que diz respeito às artes marciais. Vamos entender que nós não pertencemos à educação física, né? O Conselho Federal de Educação Física ele não regulamenta as artes marciais, não existe faculdade de arte marcial, e quem regula a educação, a arte marcial no Brasil é as próprias associações e federações. Bom, se é a associação que regula a arte marcial, então eu que saí brigado ou porque eu não concordo com aquela federação ou aquela associação, eu vou lá e faço uma associação. Que é simples, que é só você ir lá no cartório, registrar, e lá você se intitula grão-mestre daquela associação. E aí você pega e traz um grupo que não concorda com o que estava acontecendo, e eu não estou julgando aqui, gente, o quando você não concorda, porque nós temos também federações que tem o lado A, né, o da federação, e tem o lado do praticante. Eu não estou julgando aqui se a federação, associação ou praticante, seja ela em qualquer arte marcial, quem tem ou não razão. O que eu estou julgando aqui, estou passando para vocês, é a questão da moralidade. Porque se você sai e faz algo que é muito análogo e semelhante ao que você treinava, então você não saiu porque o lugar é um problema, você saiu porque você criou uma vantagem para você. Então, fazer uma associação aqui é muito fácil, assim como existem até associações amigos de bairro, né? O próprio condomínio onde você vive, ele é uma associação, né? Ele tem eleição, ele tem tudo, então é só você pegar um estatuto e ir lá e registrar. E lá você vira o grande mestre dos magos
do teu mundo. E aí, nem sempre você está buscando a glória, nem sempre você está buscando ganhar escalas, ter muita gente. Você só, na verdade, está querendo ali ser graduado, porque na federação, lá na associação que você pertencia, talvez tenha ficado muito difícil. E você não passou, e você achou que as dificuldades foram muito grandes. E aí você vai lá e cria algo em que fica mais fácil. Então, mais uma vez, a gente entra no que é legal e no que é moral. É legal você abrir uma associação? Legal no sentido do direito, legalmente? Qualquer um pode abrir uma associação e se intitular grão-mestre de qualquer coisa. Mas a pergunta é moral? Quem vai acreditar nisso? Que pessoa vai treinar num lugar onde você se intitulou alguma coisa? Onde você não tem história? Então essas coisas, esse paradoxo, ele afeta diretamente toda a arte marcial. Porque quando você tem uma modalidade, e em grande parte das modalidades isso acontece, você tem uma subdivisão das modalidades, né? Vou usar um exemplo aqui do karatê, que não era e aí falando um pouquinho sobre essa questão da legalidade. O judô foi eleito o esporte nacional do Japão pós-restauração Meiji. E o karatê não. O que nós vemos hoje é que nós temos uma entidade mundial que rege o judô, porque nós temos a mão do Estado lá no Japão controlando o judô, e nós temos o karatê com inúmeros estilos e federações que existem dentro do mundo. Mais uma vez, eu não estou julgando aqui quem tem razão ou quem não tem, essa não é a minha intenção aqui. O que eu estou dizendo é o fato de você ter um paradoxo, porque quando a pessoa sai e cria uma outra coisa, então vou dar um exemplo para você. Eu estou fazendo Morgan Jiu-Jitsu, não concordo, aí eu vou lá, saio do Morgan Jiu-Jitsu e eu crio o José Lutas Freestyle. Cara, você fez o que é o certo, porque você pegou todo o conhecimento que você tinha, você não usou nada do que você tinha lá, porque afinal de contas você não concordava, não é verdade? Se você não concordava, por que você está usando? E aí não uso nada disso, mas eu uso o que eu aprendi, o meu conhecimento. E ali eu galgo, abro a minha federação, abro a minha associação, e eu vou buscar os patamares daquilo que eu fiz. Agora vamos usar esse mesmo exemplo de um jeito do legal e moral, né? Eu vou lá, saio, abro uma associação e uso lá, né? Morgan Jiu-Jitsu, eu uso, por exemplo, José Jiu-Jitsu. Faixas, a mesma coisa, exames do mesmo jeito, graduação igual. Porém, eu que era preta, agora eu sou quinto, sexto, sétimo dan. E todo mundo que veio comigo também vai pular umas graduaçõezinhas aí. É legal? É legal, do ponto de vista da legalidade Agora a pergunta é moral? Quem vai acreditar nisso? Então, gente, é muito importante eu passar isso para vocês, porque isso é um paradoxo. E se todo mundo sabe disso, se toda a comunidade marcial sabe disso, você passa a entender que isso é possível se fazer do ponto de vista legal, mas que do ponto de vista moral, isso é muito péssimo. E que, obviamente, você, que é uma pessoa que hoje tem conhecimento disso, você saber julgar. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo com a ideia de mostrar esse paradoxo. Eu acho que todas as pessoas, elas são extremamente livres para entender, e eu acho que aí que está a questão, todo mundo está em plena capacidade de ir procurar, né? Quando procura um lugar para treinar, ou quando procura um lugar para mudar de vida, né? Para usar como filosofia de vida, é muito simples, né? Só você realmente estar ali, conhecer. Primeiro, você vê a capacidade do professor, ver se ele realmente é capaz, né? Ver se realmente ele tem conhecimento. E quando eu digo conhecimento de acordo com a graduação, né? Se ele tem essa forma de te ensinar com relação aos golpes. Além dos golpes, tem a questão também se ele tem
capacidade com relação às aulas e com relação ao cargo que ele exerce. É claro que um professor que tem uma graduação baixa, ele tem que ter um amplo conhecimento para ensinar na aula. Um gestor ou alguém que preside uma entidade, além disso, ele tem que ter a capacidade de ou delegar pessoas que tenham a capacidade de ensinar novos professores e controlar eles, e também pessoas que tenham capacidade, ou ele próprio, que tenha capacidade intelectual de fazer com que essas pessoas tenham condições de pertencerem a uma pessoa que está acima, né? Você não vira mestre simplesmente porque você pegou uma faixa, né? Você tem que virar mestre porque você tem que ter um amplo nível de conhecimento, não só dentro da arte marcial, mas também conhecimentos gerais que são pertinentes à arte marcial. E neles envolve conhecimentos de filosofia, especialmente aqui falando do jiu-jitsu, de filosofia do Japão, de filosofia do Oriente. Também você tem que ter um amplo conhecimento sobre a gestão daquilo que o Morgante Jiu-Jitsu é, fora os conhecimentos específicos, que tem a ver com golpes, katas, apresentação das técnicas, exames de faixa, etc, etc, etc. Então, tomem cuidado com esse paradoxo, porque nós temos algumas artes marciais que são muito antigas e que, infelizmente, sofrem muito com esse paradoxo, né? E quando eu falo de criar uma outra associação, não tô falando só de criar outra modalidade de luta, eu tô falando de equipe também, porque isso acontece muito. O cara, ele vai lá, ele treina numa equipe de lutas, pertence a uma equipe, e de repente ele pensa que é mais vantajoso ele ir lá e criar uma outra equipe. Só que aí ele cria uma outra equipe, mas ele não muda nada, a equipe dele é exatamente a outra equipe, só que com outro nome. Que a diferença é que agora ele que manda. Então, essa questão do você, a lei de Gerson, que é a lei de você sempre querer levar vantagem, ela denigre e ela faz com que a arte marcial fique cada vez mais pobre. Eu sou a favor de um órgão regulatório dentro da arte marcial, seja ele qual for. Não sei se os moldes do Conselho de Educação Física se aplicariam às artes marciais, mas o que eu acho é que deveria ter de duas formas. Uma ampla capacitação de todas as federações e associações. Esse é o primeiro ponto. A segunda é uma ampla capacitação dos professores. E terceiro, eu acho que, tirando o currículo específico que cada modalidade tem, deveria-se ter uma exigência que seja em termos de conhecimentos gerais para determinadas graduações. Então, por exemplo, professor, o que um professor deve ter? Então deveria ter um órgão regulatório que você vai lá e faz uma prova. Eu tenho alguns países, inclusive na América do Sul, que fazem isso, que você tem que ter uma acreditação, e isso normalmente é vinculado a algum órgão militar. Então você tem que ir lá pedir para um órgão militar, eles vão olhar para ver se você tem capacidade, se você tem habilidade de ter, afinal de contas, você é uma arma humana, e aí eles te dão uma permissão para sua modalidade, a sua equipe trabalharem, ou você mesmo trabalharem. Infelizmente o Brasil não tem nada. Qualquer pessoa, como eu disse, que for lá e fizer um registro de uma associação está apta para ser mestre Thunder Ultra Mega dos magos. E aí, de novo, talvez ele, num lugar muito humilde, tenha alunos. E é isso que preocupa a gente, porque essa pessoa, num lugar humilde, ela tem uma facilidade muito grande de convencimento das pessoas. Porque é muito fácil você falar assim, eu fui campeão brasileiro de luta tal. As pessoas vão ver a foto, elas vão ver o vídeo. Elas só não vão entender que você era de uma coisa e agora é outra. E por causa da humildade das pessoas. E isso vai afetar os filhos dessas pessoas diretamente. Se uma pessoa faz isso com uma equipe, ou enfim, com quem quer que seja, com um sensei, se ele trai o sensei, imagina o que ele pode fazer com seu filho. Então, esse é só um vídeo explicativo, eu espero que todos entendam, eu espero que todos prestem bastante atenção nisso, e agora você já tem essa frase, né, que é o paradoxo do sensei traidor, para vocês também poderem usar isso. E quando forem discutir, quando forem ver isso em qualquer arte marcial, em qualquer luta, que vocês possam entender quando é normal, quando alguém sai porque realmente não concorda, e quando vai para uma outra coisa e realmente ela adota uma sistemática completamente diferente, e aí nós não temos esse paradoxo,
Ou quando você tem o paradoxo e a pessoa está saindo, copia 90, 80% de tudo que ela participava, usa inclusive o nome daquilo que existia e se intitula com uma alta graduação. E aí nós temos esse paradoxo. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês. Mais uma vez, curta aqui nosso vídeo. É importante, se inscreva no nosso canal. Valeu? Um abraço e até mais!